Eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. O assunto de hoje é: o que é impressão? Se eu me perguntar o que significa imprimir, a primeira resposta que vem à mente é depositar tinta sobre o papel. É isso mesmo. Mas será então que quando eu estou escrevendo, eu estou imprimindo? Porque escrever é depositar tinta sobre o papel, não é? O que diferencia o ato de escrever da impressão, do ato de imprimir? Imprimir implica em multiplicar, copiar diversas vezes, inúmeras vezes a mesma informação, gerando uma tiragem, onde todos os exemplares guardam uma relação de identidade entre si e com o original de onde eles provêm. A peça-chave nesse processo de multiplicação é a matriz. Observando a infinita variedade de produtos gráficos que nos rodeiam, a gente tem a sensação de que seriam muitos tipos de matriz, não é? Mas não são só 4. E cada um desses tipos de matriz se diferencia do outro pela forma como ele transporta a tinta para o suporte. Às vezes a tinta está em cima, às vezes a tinta está embaixo, às vezes a tinta não está nem em cima nem embaixo e às vezes ela atravessa a própria matriz. Então assim nós temos as matrizes em relevo, tinta em cima, as matrizes ocas, tinta embaixo, as matrizes planas, onde a tinta está no mesmo nível da matriz, e as matrizes permeográficas, aquelas onde a tinta atravessa a própria matriz. Parece um pouco complicado, né? Mas não é não. E depois nós vamos ter um episódio para cada tipo de matriz, aí tudo vai ficar bem claro. Bom, mas para a gente entender a essência do processo de impressão, nós vamos pegar aqui um tipo de matriz muito familiar para todo mundo desde que era criança, o carimbo. Nesse carimbo, dá para perceber que a gente tem uma área em relevo e outra área mais rebaixada, né? Quando eu entinto esse carimbo, a tinta que eu pego aqui na almofada fica então nas áreas mais altas. E daqui elas se transferem para o suporte. Então, esse carimbo é um exemplo de uma matriz em relevo. Nesse ato de carimbar, a gente tem uma síntese do processo de impressão, que sempre é uma combinação desses 3 fatores: a matriz, o entintamento e o suporte. Agora nós vamos observar as variáveis que ocorrem nesse ato de imprimir, no nosso caso, no ato de carimbar. A primeira variável que a gente pode observar é o entintamento. Então vamos ver aqui. Se eu continuo imprimindo sem entintar de novo a minha matriz, o que acontece? Claro, a tinta vai acabando. Então, no processo de impressão, a cada folha impressa, a matriz tem que novamente buscar a tinta lá no reservatório. Então, vamos ver. Imprimi uma, outra, outra. Então, isso vai aparecer em todos os sistemas de impressão que vocês forem depois observar. Sempre tem um reservatório de tinta e sempre tem esse mecanismo da matriz buscar a tinta lá naquele reservatório para poder imprimir. A cada operação de impressão se repete esse movimento. A matriz busca a tinta para poder transferir para o papel.
Se tiver muita tinta, o que vai acontecer? A imagem vai sair borrada, entupida em algumas áreas, né? Então, tem que existir um controle da quantidade de tinta que essa matriz retira de lá do tinteiro. Outro fator que também interfere na qualidade da imagem que a gente está reproduzindo é a pressão. Então, se eu fizer pouca pressão ou pressão suficiente ou muita pressão, a imagem vai ser completamente diferente. Então, aqui nós já vimos duas variáveis do processo de impressão, o entintamento e a pressão. A terceira é o registro, que a gente vai ver agora. Eu vou criar aqui um esquema de registro, tá? Para que essas folhas entrem sempre na mesma posição no momento da impressão. Então, tá aqui o nosso esquema de registro. Cada vez que for imprimir uma folha, ela vai ter que esquadrar nesses dois esquadros físicos que tem aqui. Então, sempre ela vai estar na mesma posição. Todas as folhas entram assim, e esse canto aqui é um canto super importante, porque ele vai ser a referência que sempre os equipamentos, todo mundo vai usar para as próximas etapas. Se você tiver que cortar, dobrar, fazer alguma coisa com esse papel, ele sempre vai ter que bater aqui em cima e na esquerda, nessa ponta do papel. Com isso, a gente garante um registro em todas as etapas pelas quais esse material depois tivesse que passar. Uma vez registrado, a gente vai lá e faz a impressão. O registro da posição do suporte e da matriz permite que se faça a impressão de mais de uma cor na mesma área, na mesma imagem. Nesse caso, vamos fazer um preto em cima do vermelho que já estava impresso. Quanto mais preciso é o sistema de registro, melhor é o resultado da imagem. No caso aqui está em duas cores, né? O preto e o vermelho, mas melhora o resultado da imagem final. Quase perfeito. E tem ainda uma outra coisa interessante. Dependendo do suporte, é um tipo de impressão que a gente consegue com a mesma matriz, porque sempre é uma combinação desses três fatores: a matriz, o entintamento e o suporte. Vamos ver? Vamos comparar então o resultado da impressão da mesma matriz sobre dois suportes diferentes. O primeiro é um papel offset normal, que tem a superfície lisa, e o outro, um papel verger, por exemplo, que tem uma superfície mais irregular, mais texturizada. Quando a gente carimba ou imprime com a mesma matriz sobre esse papel mais irregular, o resultado da impressão não é igual. Parece que ele fica um pouco mais falhado, porque o contato da matriz com a irregularidade do papel prejudica a reprodução. Então, entintamento, pressão e registro são três variáveis no processo de impressão que precisam ser controlados no momento de iniciar uma tiragem. Em todos os equipamentos de impressão, nós vamos ver esses três fatores: a matriz, a tinta e o suporte. E algumas variáveis, aquelas principais, pressão, registro e entintamento, combinados das mais diversas formas. Quanto mais antigo é o equipamento de impressão, mais clara fica essa estrutura.
Nessa impressora Heidelberg tipográfica, a gente vê a colocação da matriz, o sistema de alimentação de papel e esse mecanismo que pressiona o suporte contra a matriz, gerando os impressos. Esses rolos entintadores são sincronizados com a entrada de papel e a cada movimento de impressão a matriz é entintada novamente. E finalmente o papel impresso vai sendo colocado numa pilha de saída. Esses princípios básicos regem todos os sistemas de impressão, desde os mais antigos até os contemporâneos. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão, tempo de acerto de máquina. Na verdade é isso, é o tempo que leva para que o impressor ajuste todos esses fatores para que a cópia esteja o mais próximo possível do original. Ao longo de toda a tiragem, o impressor precisa se certificar de que esses fatores continuam controlados, para ter a certeza de que todas as folhas impressas continuam iguais, praticamente idênticas à primeira folha ajustada. Quem nunca viu um livro onde o texto numa página está bem pretinho, na outra está meio lavado, ou onde as cores não registram perfeitamente, ou ainda onde aquelas áreas mais densas estão entupidas de tinta? Pois é, isso é sinal de que esses fatores não foram controlados. Então, o produto que se originou desse processo foi um produto de baixa qualidade. Aff. Por hoje é só. Fiquem ligados, se inscrevam no canal e aproveitem para registrar suas observações, suas sugestões aqui nos comentários, tá bem? Tchau, até mais!